Bem-vindos a mais um workshop PHCTV. Neste filme iremos abordar o tema de como implementar um circuito de compras. O nosso principal objetivo será o de vos mostrar uma das possíveis formas de configuração da aplicação PHC Gestão, para assim possibilitar a implementação de um circuito simplificado de compras, permitindo assim aumentar a rentabilidade das diversas áreas da empresa envolvidas neste processo. Para tal, iremos falar de áreas da aplicação tais como parâmetros, fornecedores, dossiês internos, emissão automática de encomendas a fornecedores, conferência de quantidades, sistema de aprovação para pagamentos, pagamentos a fornecedores e algumas análises de controle relacionadas com todo este processo. Vamos então ver como é que tudo isto irá desenrolar na nossa aplicação. Vamos então começar por ver a parte relacionada com os chamados dossiês internos. Para tal iremos aceder à opção de tabelas, gestão, configurar dossiês internos. O conceito de dossiê interno será o de uma ferramenta que irá permitir ao utilizador adaptar a aplicação de uma forma simples às suas necessidades específicas. A partir desta ferramenta poderemos definir e configurar aquilo que serão os documentos internos da empresa, como por exemplo a possibilidade de criar um dossiê, um documento interno, para introduzir tabelas de preços de fornecedores que nos irão permitir controlar preços acordados entre a nossa empresa e os nossos fornecedores. Para esse efeito iremos utilizar um dossiê que foi criado e que se chamou de preços de fornecedores, cujas principais e mais importantes configurações serão as seguintes, que passo a descrever. Em primeiro lugar, a possibilidade de indicarmos se pretendemos que neste dossiê interno sejam utilizados descontos nas linhas até um número máximo de 6 descontos. Aqui indicamos que pretendemos utilizar 2 descontos nas linhas. Podemos ainda indicar também se pretendo poder utilizar o campo para IVA nas linhas, poder indicar e poder visualizar a tabela de IVA de cada um dos artigos introduzidos neste dossiê interno. A nível de outras configurações importantes, vamos aqui ao separador de outras configurações e aqui serão, digamos, as duas configurações ou duas das configurações essenciais. Primeira, base de dados que utiliza, ou seja, a que tabela da nossa aplicação é que este dossiê interno estará diretamente ligado. E neste caso, a tabela que nós vamos indicar das 4 possíveis será a tabela FL, a tabela de fornecedores. Portanto, isto é um dossiê de preços de fornecedores, portanto, logicamente, iremos trabalhar com ligados à tabela de fornecedores. Após esta indicação, poderemos ainda e deveremos indicar que é um dossiê de referências e preços de fornecedores. Será esta opção que irá fazer com que este dossiê passe a ser tratado como um dossiê de tabelas de preços e que irá permitir criar todas as ligações que já iremos ver um pouco mais à frente com a própria tabela de estoques e serviços. Após estas configurações, podemos ainda, neste separador de campos das linhas, alterar renomear o nome deste campo. Este campo preço real irá surgir uma coluna, neste caso, neste dossiê interno, com o nome de compra. Poderíamos ter introduzido aqui custo, ou seja, apenas um nome que vamos atribuir, um título que vamos atribuir àquela coluna para identificarmos com maior facilidade qual o valor que está a ser utilizado naquele dossiê, ou que está a ser colocado naquele dossiê. Tudo isto de acordo com, como é óbvio, o dossiê com que estamos a trabalhar e também com, neste separador de integração, com a indicação dos vários preços que posso utilizar, que posso trabalhar na minha aplicação, com a indicação de que neste dossiê eu vou trabalhar com preço de custo dos meus produtos. Ou seja, este preço de custo será o valor que irá ser utilizado para fornecedores para os quais existam dossiês de preços de fornecedores e para as respectivas referências de artigos lá colocados. Vamos então gravar esta opção e vamos passar à introdução de um dossiê interno propriamente dito. Para tal, vamos então aceder à opção de gestão, dossiês internos. E dentro dos vários dossiês internos criados na minha empresa, vamos escolher e vamos posicionar no dossiê de preços de fornecedor. Vamos introduzir um novo registro para o fornecedor som e luz. E neste dossiê vamos introduzir as referências que eu poderei adquirir a este fornecedor e os respectivos preços acordados com o mesmo. Então vamos ter aqui uma primeira referência, que é este monitor de referência 200, onde vamos indicar que o valor que este fornecedor irá praticar para com a minha empresa será um valor de 1.500 euros. Posso ainda atribuir
uma referência deste produto no fornecedor. Ou seja, estabelecer uma relação entre a minha referência, a referência do meu produto, e a referência no fornecedor. Imaginemos que no fornecedor, o fornecedor conhece, identifica perfeitamente este produto através desta referência M200. Podemos ainda indicar os descontos praticados e cá está a possibilidade de visualizar ou alterar a tabela DIVA respeitante. Tabela DIVA é esta que, por defeito, se encontra introduzida já na ficha do próprio artigo. Vamos gravar este dossiê. Podemos ainda introduzir aqui, só a título de exemplo, algumas outras referências. E vamos introduzir ainda um ADUF. Estes serão os produtos que eu poderei, eventualmente, ou alguns dos produtos, alguns dos artigos que eu poderei adquirir a este cliente e quais foram os preços acordados com este fornecedor. Vamos, de seguida, introduzir mais um dossiê interno, mas desta vez para um fornecedor diferente, utilizando exatamente o mesmo produto. Mas este senhor não me fornece o preço de 1.500 euros, mas sim de 1.600. A referência neste fornecedor é o MONI 200 e apenas me atribui um desconto de 2%. Vamos gravar e vamos, a partir deste momento, poder observar já a relação que foi estabelecida entre os vários artigos que foram introduzidos neste dossiê interno. Para tal, vamos nos posicionar na ficha do artigo a partir de um duplo clique sobre a referência. Estando então presente na ficha do artigo, podemos, a partir deste momento, verificar, a partir deste icon que aqui se encontra, vamos poder visualizar uma lista dos vários fornecedores para este meu artigo. Vamos clicar e podemos observar que os fornecedores a quem eu poderei adquirir o meu artigo Mono 200 é o fornecedor Som e Luz, com o valor e a referência indicadas no respectivo dossiê de tabelas de preços, no dossiê de referências e preços de fornecedores, e também o do fornecedor Gabanelli. Podemos ainda, na ficha do meu fornecedor, atualizar o melhor fornecedor, ou seja, existe uma opção no ícone das opções diversas do meu ficheiro de artigos que me permite atualizar o melhor fornecedor. Neste momento, o melhor fornecedor no separador de integração, ou seja, o fornecedor habitual, aquele a quem eu habitualmente adquiro este produto, encontra-se vazio. Temos a possibilidade então de, acedendo ao ícone das opções diversas, escolher esta opção de atualizar o melhor fornecedor, estabelecer um filtro para limitarmos, para indicarmos aqui neste caso, por exemplo, que apenas vou pretender atualizar a informação do fornecedor habitual para o meu artigo Mono 200, então poderei definir um filtro de artigos a atualizar, pedir para me ser mostrada uma lista de registros nas condições definidas, qual é o meu artigo, já sabemos que esta indicação pode ser introduzida diretamente ou através da lista de valores, Mono 200, procurar, ok, introduzir, e apenas para este artigo vamos atualizar os dados do fornecedor habitual. Neste momento se encontram vazios, mas a aplicação automaticamente sugere-me, de acordo com todos os valores introduzidos nos dossiês que estejam configurados como dossiês de referências e preços a fornecedores, sugere-me qual é que será o novo fornecedor habitual. E neste caso, o novo fornecedor habitual deverá ser, de acordo com o preço praticado e os descontos praticados, o valor final do meu produto, deverá ser o meu fornecedor Som e Luz. Vamos então, neste caso, dar a indicação de que pretendemos atualizar apenas este artigo. A partir deste momento já temos o meu preço de tabela, o meu preço de custo do meu artigo atualizado, tal como os campos dos descontos praticados e a própria referência deste produto no meu fornecedor Som e Luz. Vamos voltar e, como podem ver, a atualização destes campos foi automática. Podemos ainda também verificar que no separador dos dados financeiros o meu preço de tabela também já se encontra atualizado de acordo com o preço que foi indicado na tabela de preços do fornecedor Som e Luz. Vamos então agora continuar com os nossos dossiês internos e a partir destes dossiês internos vamos registar um outro tipo de dossiê que será
o dossiê de encomendas de clientes, ou seja, vamos registar uma encomenda de um cliente. Para tal, posicionamos no dossiê pretendido, introduzir um novo registro e o cliente que vamos utilizar será o cliente Fidelidades Limitada. Vamos indicar que este cliente me pretende encomendar 100 unidades deste produto. De acordo com algumas das configurações existentes neste tipo de dossiê interno, tais como a possibilidade de visualizar o estoque atual das linhas, tenho a possibilidade de verificar que neste momento não existe em estoque as quantidades necessárias para satisfazer esta encomenda. Vamos então gravar este dossiê e vamos fazer o seguinte. Novamente, a partir do duplo clique, vamos nos posicionar na ficha do artigo e vamos verificar que, de acordo com uma das configurações possíveis no dossiê de encomenda de cliente, esse dossiê está a movimentar as quantidades reservadas para clientes. Ou seja, eu a partir deste momento sei que existem 100 unidades reservadas relacionadas com aquela encomenda de cliente que foi efetuada. O meu estoque previsto irá ser de menos 100 unidades, pois neste momento, reservado para clientes, terei 100 unidades e quando eu proceder à entrega à satisfação desta encomenda, o estoque previsto irá ser de menos 100 unidades. Porquê? Porque neste momento não existe nem estoque atual do artigo, não tenho estoque deste produto, nem tenho encomendas efetuadas a fornecedores. Podemos também observar alguns dados já previamente introduzidos em relação a de estoques entre os quais temos o campo de indicação de estoque mínimo, ou seja, eu nunca pretendo ter menos do que 5 unidades deste meu artigo em estoque máximo, não quero ultrapassar um estoque máximo de 10 unidades, a altura de efetuar as minhas encomendas, ou seja, o ponto de encomenda, quando este meu artigo atingir 6 unidades está na altura de efetuar o ponto de encomenda e a quantidade de encomenda a efetuar de cada vez que eu procedo à emissão das encomendas aos meus fornecedores. Todos aqueles campos estão amarelos, significa que é um aviso que eu tenho de saber que já ultrapassei, digamos, as quantidades aqui indicadas. Salientar também este ícone de estoque por armazém, onde podemos observar o estoque do meu produto por armazém, onde, de acordo com os vários armazéns existentes na minha empresa, para cada um dos meus armazéns eu vou poder definir toda uma série de dados relacionados com quantidades ótimas, quantidades de estoques mínimos, quantidades ótimas de encomenda, etc., que depois serão utilizados, digamos, quando a emissão automática de encomendas a fornecedores, tendo em atenção ou tendo em conta os dados introduzidos neste ecrã relacionados com cada um dos meus armazéns. Vamos então agora proceder à emissão das encomendas a fornecedores de forma a podermos satisfazer os pedidos dos nossos clientes. Para tal, iremos mais uma vez posicionar-nos nos nossos dossiês internos, escolher o dossiê de encomenda a fornecedor e, a partir das opções diversas deste dossiê, escolher esta opção de emitir encomendas a fornecedor. Esta emissão automática de encomendas a fornecedor pressupõe a compreensão dos conceitos de quantidade em falta e quantidade a encomendar. Digamos que o conceito de quantidade em falta será a quantidade que falta para que o estoque previsto seja zero, supondo que o estoque previsto está abaixo de zero. Ou seja, falta encomendar algo para satisfazer as encomendas dos nossos clientes. No entanto, existem toda uma série de variantes que, se estiverem selecionadas, irão modificar o modo como irá funcionar esta nossa emissão automática de encomendas. Por exemplo, se tivermos selecionado a opção de só para artigos com encomendas de clientes, então, neste caso, a quantidade em falta será exatamente a quantidade encomendada pelos nossos clientes. Se tivermos selecionado a opção só para artigos com encomendas de clientes superiores às encomendas a fornecedores, então a quantidade em falta será exatamente a quantidade encomendada pelos meus clientes, menos a quantidade que já se encontra encomendada a fornecedores. No que diz respeito à quantidade a encomendar, quando na ficha do artigo não temos configurada qualquer quantidade de encomenda e não selecionarmos a opção à quantidade a emitir, soma-se a quantidade em falta, então a quantidade a encomendar irá ser exatamente a quantidade em falta. Okay? Neste caso agora temos aqui mais algumas configurações, onde podemos indicar que pretendemos ignorar a indicação que é dada na ficha do artigo em relação à rotação do mesmo e que pretendemos também ignorar o estoque previsto dos meus artigos.
Neste local podemos definir o critério pelo qual será executada a emissão da encomenda. Ou seja, se o estoque previsto deverá ser ou não o fator determinante para decidir quais os artigos a encomendar. Caso se opte por esta situação, será possível definir os diversos valores abaixo dos quais o estoque previsto deve estar, entre os quais estoque mínimo, ponto de encomenda ou ainda zero. Podemos ainda indicar quais os armazéns a satisfazer. Neste caso, vamos indicar que pretendemos encomendar tudo para o armazém número 1. Ou seja, todos estes meus artigos irão ser encomendados para este meu armazém número 1, tendo em conta que, de acordo com aquela opção que vimos há pouco na ficha do meu artigo, onde posso visualizar toda a informação respeitante à distribuição dos meus produtos pelos vários armazéns, e onde também tinha a possibilidade de indicar toda uma série de artigos a nível de pontos de encomenda, estoques mínimos, etc., quantidades ótimas de encomenda por armazém, que ao efetuar esta encomenda para o armazém 1, serão esses os dados que irão ser tidos em conta para esta encomenda. Podemos ainda filtrar o fecheiro de artigos. Neste caso, eu vou criar um filtro, ou vou utilizar um filtro, onde vou apenas indicar que o artigo para o qual eu pretendo efetuar encomendas é exatamente o nosso artigo Mono 200. Vamos então proceder à preparação da emissão automática de encomendas a fornecedor, para que a aplicação nos dê uma ideia geral de como é que isto se encontra, como é que se encontra esta minha preparação. Pede-me para introduzir o valor desejado para o campo de referência, ou seja, relacionado com o filtro que eu criei. O meu artigo é exatamente este. Vamos introduzir. E então vamos ter a possibilidade de visualizar um ecrã com todos os dados relacionados a esta minha referência, o armazém para que foi encomendado, a quantidade pedida e a quantidade que eu pretendo emitir. Por alguma razão posso ainda alterar os dados aqui a nível das quantidades a emitir. O preço, se é um artigo de alta rotação ou não. O que é que foi encomendado? Foi encomendado aqui o necessário apenas para satisfazer as encomendas dos meus clientes. Qual foi a quantidade prevista, estoque previsto, enfim, todos estes dados que poderão já estar previamente indicados. Selecionando ou abrindo este nó, podemos aqui indicar ou visualizar as encomendas de cliente pertencentes, vá lá, ou ligadas a esta emissão de encomendas de fornecedor. Vamos então fazer OK. E, a partir deste momento que efetuarmos a preparação, vamos fazer o emitir. E, nesta altura, é que irão ser geradas, digamos, as minhas encomendas. Vamos dizer que sim. E a aplicação irá automaticamente gerar-me a emissão de uma encomenda de fornecedor com os dados indicados anteriormente. Então foi feita a encomenda ao fornecedor som e luz da referência Mono 200 na quantidade pedida de 100 a este valor e com esta referência. Vamos então posicionar na ficha do nosso artigo através do já conhecido duplo clique e vamos verificar aqui algumas diferenças que existiram após a emissão da encomenda ao fornecedor. Neste momento, então, o meu estoque previsto já não está negativo, já não é menos 100, mas a quantidade reservada e encomendada a fornecedores neste momento são 100 unidades, visto que eu já efetuei a emissão da encomenda ao meu fornecedor e a quantidade reservada para clientes continua a ser 100. Quando der entrada a esta mercadoria e eu satisfazer esta quantidade reservada, então o meu estoque previsto irá ser 0. Após todo este processo, estará na altura de darmos a entrada do material vindo do nosso fornecedor. Para tal, vamos fechar estes ecrãs e vamos posicionar no menu de gestão na opção de compras a fornecedores. Esta opção de compras, eu terei aqui várias possibilidades de efetuar a entrada do material vinda do meu fornecedor. Uma delas será uma introdução, vamos chamar manual, okay? Onde eu vou introduzir um novo registro, indico que o fornecedor que eu vou utilizar é o fornecedor som e luz, dou a indicação do tipo de documento que o fornecedor está a movimentar e poderia aqui então dar a indicação de qual a referência que estou a dar a entrada. Ora bem, no documento de compra do meu fornecedor, e nós já sabemos que o meu fornecedor som e luz, para ele o Mono 200 é conhecido como M200, e então, como puderam reparar, quando eu indiquei no campo da referência M200 e ao fazer Tab, ele estabeleceu uma relação imediatamente direta com a minha referência, passando para
as linhas do meu dossiê, do meu documento de compra, da minha fatura, da fatura do meu fornecedor, os respectivos valores acordados, ou seja, o que estava já indicado no dossiê de tabelas de preços e agora também na ficha do próprio artigo. Esta seria uma das formas de dar entrada do material vindo do fornecedor, mas sem dúvida que não seria a mais prática. Existem outras formas mais práticas, mais fáceis de proceder a esta introdução. Vamos então cancelar esta entrada desta compra, vamos fechar este nosso ecrã e vamos posicionar aqui nas análises, no painel global de análises, e dentro deste nosso painel, onde iremos ter todas as análises existentes da nossa aplicação, entre as quais análises da aplicação propriamente dita ou análises criadas pelo utilizador, no menu Gestão, Dossiês Internos, vamos utilizar esta ferramenta do monitor Dossiês Internos. Esta ferramenta é uma ferramenta muito útil, onde eu poderei aqui indicar quais os dossiês internos, e neste caso vou introduzir a encomenda de fornecedor, duplo clique, para incluir este dossiê como sendo um dos dossiês pretendidos para ser analisado, ou poderia fazer drag and drop, ou selecionar e incluir white. Mas neste caso só me interessa analisar o meu dossiê de encomendas a fornecedores. Portanto, duplo clique para retirar desta análise aqueles dossiês. E vamos então agora aqui pedir para fazer a análise, para atualizar a lista dos pedidos. O que é que a aplicação me vai fazer? Vai-me trazer a indicação de todos os dossiês internos do tipo encomenda a fornecedor que eu neste momento tenho. E podemos verificar que para o meu fornecedor som e luz tenho uma encomenda, que é a encomenda número 19. Posicionando-me na encomenda, posso observar todos os dados relacionados com a própria. Poderei ainda, a partir deste próprio ecrã, pedir para me posicionar no documento que deu origem a este movimento, ou seja, vou-me posicionar diretamente na encomenda ao fornecedor. E a partir deste dossiê, a partir desta encomenda, do separador Outros Dados, tenho a opção de comprar este dossiê. E então, ao clicar aqui, estou a dar origem à entrada do material, mantendo sempre uma indicação do documento de origem à qual pertence esta linha, esta referência que nós estamos a dar entrada. Outra das formas de proceder à entrada deste nosso material seria a de, vou cancelar este documento, vou estar presente no meu ecrã de compras a fornecedores, vou introduzir um novo registro ao fornecedor som e luz e posso indicar que pretendo copiar linhas de um dossiê interno para este meu documento de compras. Então, vou clicar, vou escolher qual o documento a partir do qual eu pretendo copiar, e aquilo que eu pretendo é copiar de uma encomenda ao fornecedor. Já selecionei, vou pedir para observar quais são as encomendas existentes para o fornecedor som e luz. É esta. Posso escolhê-la. Todos estes campos podem ser agrupados conforme a ordem de importância de visualização das respectivas colunas, e para além destas ordenações poderemos também, a partir deste ícone, indicar quais os campos visíveis na grelha que para mim terão mais ou menos interesse de visualizar, não é? Eu posso indicar que, por exemplo, o campo, vamos pôr aqui, nome, é um campo importante, portanto está marcado e surge na minha grelha, nome do meu fornecedor. O número do dossiê, ou seja, o número da minha encomenda também é importante, ou não, então poderei marcar ou desmarcar conforme as necessidades que... Então, a partir deste momento, selecionei esta encomenda ao fornecedor. Poderia ainda aceder às linhas presentes nesse dossiê e escolher apenas determinadas linhas e pedir para copiar apenas as linhas selecionadas, caso o meu fornecedor não estivesse a fornecer todos os produtos que tinham sido pedidos. E ainda podemos ter a possibilidade de ter algumas opções sobre a cópia, entre as quais a possibilidade que nós temos de indicar que pretendo passar o nome e o número do documento de origem a partir, relacionado com o documento do qual eu estou a copiar esta informação. Então, está selecionado, vamos pedir para copiar o dossiê escolhido. Cá está. Copiamos o dossiê, esta linha, na sua quantidade total, e veio da encomenda ao fornecedor número 19, emitida nesta data de 4/7. Poderia ainda indicar que esta entrega estava a ser uma entrega apenas parcial,
ok? O fornecedor iria me entregar apenas 50 unidades pedidas e então o meu dossiê de encomenda iria ficar, digamos, pendente em relação ao valor remanescente. Vamos gravar este documento e vamos ainda ter a possibilidade de observar aqui dois outros ícones, que são estes ícones a nível de origem e destino, que me vão permitir obter, digamos, uma rastreabilidade em relação a cada uma das minhas linhas, a cada uma das referências utilizadas nos meus documentos, quais é que foram as suas origens ou os seus destinos. Por exemplo, neste documento de compra, esta linha, referente à minha referência Mono 200, teve uma origem e ainda não teve um destino, ou seja, a origem foi a encomenda ao fornecedor número 19. Podemos verificar que esta linha, esta referência estava presente na minha encomenda ao fornecedor. Podemos aqui indicar o nível de recursividade até pretendido para obter toda a rastreabilidade do meu artigo. Posso ainda, a partir daqui, caso exista alguma dúvida ou eu pretenda posicionar na encomenda propriamente dita, possa com toda esta facilidade estar presente no documento de onde foi copiada esta informação. Podemos ainda, a partir do documento de compra, e devemos proceder à configuração da conferência das minhas quantidades. Vamos então agora verificar que alterações é que existiram a nível da ficha do nosso artigo após a introdução da compra. Então, podemos agora verificar que a nível de quantidades encomendadas a fornecedores 0, ou seja, as quantidades que estavam encomendadas a fornecedores já foram satisfeitas, já foram entregues. Passámos a ter um estoque atual do artigo de 100 unidades. Continuamos a ter reservado para os nossos clientes as mesmas 100 unidades pedidas e o meu estoque previsto continuará a 0 após toda esta situação se encontrar resolvida. Vamos voltar à compra apenas para efetuar a conferência destas minhas quantidades entradas. Ou seja, a partir deste ícone tenho a possibilidade de indicar que, de acordo com os dados que o fornecedor me está a enviar, o que estava pedido eram 100 unidades, num valor total de 139.650 euros e com os respectivos descontos acordados. Após esta introdução, vamos pedir para conferir e corrigir o documento e verificar se existe alguma diferença entre aquilo que estava combinado. Neste caso, tudo conferido, estava tudo bem. Imaginemos que o fornecedor tinha enganado no preço, o valor não era propriamente aquele que estava combinado, então, ao fazer a conferência do meu documento, dá-me a indicação de que esta compra, esta referência, está com um valor superior de 10.350 euros e possibilita-me dar a indicação do que é que eu pretendo efetuar. Okay? Neste caso, poderia pedir para ele corrigir os preços no documento com as diferenças encontradas. Mas vamos indicar que está tudo ok, 139.650 euros. Conferir e corrigir, está conferido, poderíamos voltar ou ainda poderíamos fazer a importação de um ficheiro com os dados da referência, as respectivas quantidades, valores, descontos, etc. Fazer essa importação através da configuração de ficheiros externos na aplicação e facilitar então esta introdução dos dados a conferir em relação a esta minha compra. Vamos então voltar atrás e vamos agora aqui verificar alguns parâmetros que deverão estar ativos de forma a poder proceder a esta conferência de quantidades. Para isso vamos ao sistema, à opção de parâmetros de compras e nos meus parâmetros de compras terei de ter atenção aqui a alguns campos existentes, tais como se pretendo efetuar a minha conferência de quantidades com descontos ou não, a minha conferência de quantidades com preços e se pretendo também ter a possibilidade de visualizar o botão de conferência de quantidades. Vamos ainda verificar um outro parâmetro que será necessário estar ativo em relação ao controle ou aprovação para pagamento. Neste caso, esta opção está ativa e, estando ativa, vai-me permitir o quê? Vai-me permitir que eu indique que eu, responsável a esta parte das compras, indique que esta compra se encontra aprovada. Este sistema de aprovação de compras vai fazer com que o movimento a nível de conta corrente do meu fornecedor, como já iremos ver, vale para pagamentos. Ora bem, vamos indicar aqui neste caso que não pretendo aprovar. Podemos ainda dar aqui um pequeno exemplo de uma utilização do framework PHC, ou seja, a nível de supervisor framework PHC temos a possibilidade, de, entre várias situações, de utilizar e criar teclas do utilizador. Então eu posso ter uma tecla configurada para o meu ecrã
de compras para o meu ecrã SFO e pedir então para visualizar uma tecla, que foi um conjunto de teclas que eu criei, Ctrl A, tipo programa, onde foi introduzida uma expressão de retorno e que me irá permitir efetuar o seguinte: quando eu tenho toda uma série de compras por aprovar, posso proceder à utilização das teclas, a partir do momento em que existem teclas definidas do utilizador para o respectivo ecrã, neste caso o ecrã de compras, posso a partir daqui proceder à utilização dessa compra, indicando as datas, e neste caso 4/7/2006, a data inicial e a data final das compras que eu pretendo aprovar. Vai-me apresentar uma lista em relação às várias compras que ainda estão sujeitas à aprovação e onde eu posso, após verificação, indicar de que, sim senhora, este documento encontra-se aprovado. A partir do momento em que este movimento se encontra aprovado, e agora vamos fazer aqui um duplo clique sobre o nome do fornecedor para ficarmos posicionados na ficha do fornecedor, podemos ver que, a nível de saldo de conta corrente e aberto, este movimento encontra-se presente na ficha do meu fornecedor. Podemos verificar o extrato de conta corrente e podemos verificar que o movimento foi gerado a nível de conta corrente. Podemos então partir para o pagamento ao meu fornecedor. Gestão, pagamentos a fornecedores, e vamos introduzir um pagamento relacionado com o meu fornecedor Som e Luz, que é pago com um determinado cheque, e vamos aceder a este ícone para procedermos à introdução de movimentos existentes em conta corrente que estejam aprovados para pagamento. É esta a minha fatura. Muito bem, introduzir movimentos no pagamento após definido o que está pago e vamos gravar esta informação. Este pagamento vai ficar processado com esta data. Muito bem. A partir deste momento, o saldo de conta corrente em aberto deste fornecedor encontra-se regularizado. Se formos efetuar novamente a visualização do extrato de conta corrente, vamos poder verificar que já temos o movimento de crédito respeitante à fatura e o respectivo movimento de débito do nosso cheque, que foi utilizado para efetuar o pagamento da fatura número 17. Podemos então agora dar como terminado este nosso filme, esperando que tenha sido esclarecedor do modo como implementar este simples circuito de compra. Obrigado e até à próxima. Nota final, esperamos ter conseguido mostrar como configurar o sistema para gerir a introdução automática de encomendas a fornecedor, a recepção de material, a respectiva conferência e o sistema de aprovação para pagamentos de compras. Tudo isto utilizando algumas das ferramentas já disponíveis na aplicação PHC. Assim me despeço, até uma próxima. Obrigado.